Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Como no programa passado, no segmento passado, das causas principais das neuroses e psicoses, ou diríamos os sinais, né, de pessoas muito psicóticas e neuróticas, ficou faltando o último item, que é o item da projeção. Gente, esse item é o mais importante por ser o mais furioso e o mais comum. Aliás, Dr. Kepp, eu estava vendo aí, né? Esses sinais de neurose individual também estão presentes na sociedade como um todo, né? Parece que toda a sociedade é psicótica já, na conduta, os valores, a estrutura, as leis, o marketing, a mídia, as ciências, são todas elas, como o senhor descreveu, um indivíduo neurótico e psicótico. Então, não tem como separar o indivíduo da sociedade. Os indivíduos que formam a sociedade, que formam os valores, as leis, né? Então, nós vivemos numa sociedade muito louca. Isso com certeza absoluta. E agora, né, o senhor estará aqui explicando um pouco essa questão do quadro que diz que um dos principais sinais da doença é o indivíduo que vê todos os problemas fora de si. Nos pais, na sociedade, nos professores e até no Criador. E aí, quando ele galga um cargo de poder, né, Dr. Kepp, começa a ver problema num outro partido, num outro país, a fazer guerras. Então, a coisa fica mesmo complicada, né? Eu escrevi nos Estados Unidos este livro, A Libertação dos Povos. O que eu quis falar aqui, né? Eu quis mostrar que toda a organização social, a física, a medicina, o direito, esses três que são os fundamentais, então, estão num caminho, vamos dizer, patológico. É claro que não são totalmente erradas, né? Mas a maior parte se fundamenta, vamos dizer, num erro fundamental. Veja aqui, este livro, eu pus o nome de Sociopatologia, para dizer o quê, né? Que não é só o ser humano doente, a sociedade está doente. Toda a sociedade, veja, tem uma figura aqui emaranhada, né? Na estrutura social. Quer dizer, toda estrutura tem defeito. E é claro que o ser humano também tem defeito. Então, a sociedade adoece, sim, o ser humano. É claro que nem todos ficam adoecidos, mas em grande parte, por exemplo, na medicina, qual seria um defeito fundamental? Ver a origem das doenças no exterior. Isso é... organismo, né? Sim, no corpo. Sim. Tudo matéria. Tudo matéria e tudo acontece apenas no corpo. Então, parece que não existiria nossa alma, que nós não teríamos sentimentos, que nós não teríamos espírito. E isso prejudicou e prejudica até hoje seriamente o ensino e também o tratamento dos doentes. E na odontologia, doutora Heloísa, qual seria o problema fundamental também? É a mesma questão. Vem as doenças bucais como principal origem os fatores externos, como o excesso de açúcar, o fumo,
má escovação. E, na verdade, a principal causa é psicológica, emocional. A pessoa muito neurótica, ela tem problemas, é muito raivosa, furiosa, tem muito medo, muito arrogante, é que vai causar os problemas na boca. Cáries, inflamação de gengiva, todas as doenças bucais têm origem psicológica, emocional. Agora vamos ver o direito, doutor Rodrigo. Qual é o problema fundamental do direito? Bom, um dos exemplos fundamentais é ver no trabalho o sofrimento, ver no trabalho, que é a fonte de realização, de saúde, a questão invertida, né? Ver no trabalho o estresse, a doença, o desgaste. Daí as leis para se aposentar cedo, as leis trabalhistas, né? Que férias é muito bom, que ficar sem fazer nada é muito bom e que o trabalho prejudica. Então, isso é uma questão fundamental que está errada no direito. Agora, dentro do direito da lei atual, doutor Rodrigo, não existe uma tendência a fazer essa projeção da culpa sempre nos outros? A pessoa que entra com uma queixa, ela sempre tem a tendência de ser vista como uma vítima e como uma pessoa que tem a razão, né? Exatamente, porque a pessoa ela vai projetar principalmente, né? Ela vai fazer a projeção contra as pessoas que mais foram benéficas e importantes para a vida dela. Então, o que acontece? Muitas vezes os empregados movem ações contra uma empresa que foi durante muito tempo a razão do bem-estar dela, por causa da projeção. Vê na empresa todo o mal que ela mesma sente e pensa, ela projeta no outro. Agora você precisa ver também que não é só uma questão de projeção, é uma questão de gatunagem também. Gatunagem, né? É. Agora, queria falar da questão da física, né? O César, qual é o problema fundamental da física, César? Dr. Kepp, o problema fundamental da física, conforme o senhor também coloca neste livro brilhante aqui, não? A nova física da metafísica desinvertida, a tese fundamental dele é de que o cientista acredita que a energia vem da matéria. Então, isso tem implicações incríveis na nossa própria vida, inclusive na teologia. Porque, por exemplo, se eu acredito que a energia vem da matéria, eu acredito também que meu espírito é fruto do meu corpo. E que quando eu morrer, não tem mais espírito, não tem vida espiritual para a ciência hoje em dia. Então isso representa um corte enorme com a transcendência, que é a causa da nossa existência. E por causa disso, o ser humano começa a voltar o foco dele para uma vida material e começa só a dar valor àquilo que é material, conforme a física acredita. Então essa é a maior inversão da física, né, doutor? Então fala agora da energia ressonante. Então, veja a questão, né, do ventilador. Então, conforme eu estava explicando, na verdade o que ocorre é o contrário. Não é a matéria que faz a energia, é a energia que faz a matéria. E essa energia pode ser captada por uma tecnologia como essa daqui, que é chamada tecnologia de motores ressonantes. O que é a ressonância? A ressonância é uma sintonia. Então, esse motor, quando funciona, ele entra em sintonia com essa energia do espaço. E, através do seu funcionamento, ele funciona como uma espécie de uma bombinha. Ele vai chupando essa energia e vai retransmitindo energia para o ambiente, fortalecendo os organismos vivos e trazendo bem-estar. Né? Lá em Londres, né, que eu comecei a estudar com o senhor a questão da física, a primeira coisa que eu falei que espantou o pessoal foi que o ímã não produz energia, não faz a energia. O ímã, que todos vocês conhecem, pega a energia de fora e lança. Isso. Quer dizer,
o que existe no vácuo não é a não existência. Existe uma energia maior no vácuo do que na própria pessoa, no organismo, na matéria. Então, essa energia do vácuo, o ímã pega e lança, né? Para fazer a questão ressonante. Então, a eletricidade é perigosa, porque a eletricidade pega da matéria, pega a energia da matéria. E a energia da matéria, a matéria era formada pela, vamos dizer, pelo movimento do espaço, né, que tem a energia escalar, que o Tesla chamou de escalar. Então, essa energia é que faz a matéria. Essa energia é que faz tudo. Que, inclusive, então, pode falar. Que, inclusive, o senhor mesmo chama nesse livro de vibração interna. A energia, ela tem uma vibração interna dela. E essa vibração interna, ela pulsa em ressonância. Essa ressonância que mantém os objetos materiais com a forma que eles têm. Aliás, Dr. Kepp, o senhor nesse mesmo livro, eu sugiro que vocês leiam, um grande erro do Einstein, que o senhor comenta aqui, foi quando eles aboliram aquela ideia do éter aristotélico, né, que eles acreditavam que existia uma energia no espaço, aboliram essa ideia, então isso deu origem à teoria da relatividade, porque aí o Einstein começou a achar que a energia vinha dos corpos, dos objetos em movimento. Então ele vinculou a energia ao movimento da matéria, né? E o Newton também. E o Newton também, né? Antes dele. E o Galileu também. E aí é um assunto longo, Dr. Kepp. Profundo. Mas, César, então, toda a física se baseia no erro fundamental. Fundamental. Que é achando que a energia vem do movimento exterior. Da matéria. E não que tudo é vibração. Isso, Dr. Kepp. Tudo é energia. Se vocês notam o corpo humano, nota qualquer material assim, da matéria mesmo, então, isso é uma energia de uma forma, assim, vamos dizer, material, que parece que é uma outra substância. Mas na verdade não é. Todos nós, tudo que existe fora de Deus é energia divina. É por isso que o ser humano é chamado filho de Deus, porque tudo o que existe no mundo, no universo, no ser humano, é uma energia assim constante que vem então do ser divino. Então, o seu pensamento, as suas emoções, a sua conduta vem dessa energia que Deus dá imediatamente para você. Então, eu queria lembrar o seguinte, Dr. Kepp, que essa energia está em ressonância dentro do tempo e do espaço, né? O mundo material. Agora, veja, Dr. Kepp, existe, então, dentro desse universo, a dissonância que desarranjou. Não é que existe por si, mas foi introduzida uma dissonância. Então, a neurose e a psicose, a doença é a dissonância que se é introduzida. Isso eu acho impressionante, doutora Cláudia e doutor Kepp, porque nós podemos definir a doença como uma falha na captação dessa energia do espaço, né? Isso que é a doença. Olha, eu escrevi um livro, veja aqui. Vocês não falam do retorno do paraíso? Eu escrevi um livro, Parousia. Parousia é o retorno do paraíso, que estamos em vias de retornar ao paraíso. É claro que existem guerras, revoluções por aí, uma confusão enorme, mas à medida que entrar essa
energia ressonância, que é magnética, né? À medida que retornar essa verdadeira energia, que é, vamos dizer, a energia que vai substituir a eletricidade. A eletricidade tira, vocês vejam, essas usinas, né, hidroelétricas, estragam um monte de terras, né, estraga a floresta. Mesmo a energia tirada das árvores, do carvão, essa energia é o mínimo que existe, porque não é a energia total que tem o carvão, a árvore, que tem, vamos dizer, a matéria, que geralmente na eletricidade tira, e é só 7% mais ou menos da energia que existe no espaço. E a ressonante, como o ventilador está fazendo, já capta de 80% a 90% da energia magnética. O que é energia magnética? É a energia que forma tudo. É energia divina, gente. Dr. Kepp, é por isso, né, que eu vejo que, como não é muito divulgado, né, então eu escrevi um livro agora chamado A Fascinante História do Kepp Moto, para contar toda a trajetória desse invento, né, que é, como o senhor falou, é o que vai mudar a face da Terra, né, que vai quebrar o paradigma da energia, uma nova energia que vai revitalizar o mundo inteiro, né? Eu vou mostrar aí o gráfico do exame de sangue de pessoas assim que ficam muito doentes por causa do uso dessa energia ruim, essa energia que vem da eletricidade, que vem essa energia que vem da matéria, né, da gasolina. Isso é uma energia ruim, porque não é a autêntica energia que nós já podíamos ter assim, em uso, já carros assim, magnetizados, né, magnéticos. Veja esse gráfico aí da pessoa doente, veja lá. Quer falar, Índia? Sim. Então, essa tem vários problemas. É também todo a ver com essa ressonância que está falando, por causa quem tem uma mente menos neurótico, menos psicótico, então pode resistir que vem de fora, ser uma coisa ruim, mas temos como Kepp Moto, que tem uma ressonância magnética que faz bem. Se a pessoa tem uma mente mais tranquila, aproveita mais também essas coisas magnéticas, ressonantes, agradáveis para a mente humana e corpo principalmente. Então vamos ver agora a causa, né, da atitude errônea que o ser humano assume na vida, né? É claro que existe, vamos dizer, a doença assim fundamental na pessoa mesma, né? Que ela não quer deixar de ser criança, como eu mostrei no primeiro gráfico aqui do programa, né? Que ela não quer deixar de ser criança e principalmente viver a vida sensorial, né? Vocês veem aí a promoção, né? Para a pessoa passear, para a pessoa se divertir. É claro, né, que tem também essa necessidade, mas se o indivíduo
fica atrás disso sem parar, ele, é claro, é uma pessoa doente, porque a pessoa só pode estar assim, contente, alegre, se ela está fazendo alguma coisa de valor. Então, assim, eu escrevi o livro, o fundamento, né, das enfermidades por causa disso, que a pessoa que fica doente é a pessoa que não quer crescer, que não quer deixar de ser criança, é a pessoa que quer viver uma vida sensorial. A questão, por exemplo, do próprio sexo, né? Essa voracidade sexual é doença. Então a gente pode dizer, poxa, será que até isso é doença? É no sentido de voracidade. Ou então essas festas, né, contínuas que fazem, os passeios. Tem pessoas que passam a vida passeando, que saem de um avião, entram no outro para ir passear em outro lugar. Então, essa atitude assim de voraz, de só ficar no prazer, é uma doença. Você quer falar alguma coisa? Sim. Das coisas mais frequentes, né, que a gente vê é quando a pessoa quer fazer a vontade dela, né, Dr. Keppe, porque ela quer sentir prazer. Então, toda vez que ela se frustra porque ela não consegue, ela tem dor de cabeça, ou tem dor de garganta, ou ela tem uma alergia. Então, olha como isso determina tantos sintomas. E quando a pessoa vai conscientizando e se adaptando à realidade, todos os sistemas dela voltam a um funcionamento mais normal. Eu queria completar aqui que o Dr. Keppe falou sobre as pessoas que têm mania de estar sempre se distraindo, viajando. Então, uma das coisas mais frequentes é uma pessoa viajar e ficar doente, ou antes, ou durante a viagem, ou logo em seguida, porque o nível de estresse, de afastamento dessa realidade, da voracidade que a pessoa entra, então isso causa doenças, e às vezes doenças até crises graves, que precisa de internação. E até crises bucais, né? Problemas de dentes. Que imagina, coisa mais triste, a pessoa está no meio de uma viagem e começa a ter ou dor de dente, ou problemas físicos sérios, tem que ir a hospitais em outros países desconhecidos. Isso é muito frequente. E também, não é? Eu acho que com a questão da inversão, o Dr. Keppe explica muito bem que a pessoa, muito nessa atitude de querer extrair todo o prazer, ou da comida, ou da viagem, ou do dinheiro, ou da vida sexual, ela busca ali um bem-estar que não vai vir disso, que esses elementos nem podem fornecer esse bem-estar, porque ela está invertida, porque esse bem-estar que no fundo procura só vai poder vir de algo mais psíquico, espiritual, elevado, né? Que o contato com o interior permite. Então esse é um livro muito bom, O Homem Interior, para trazer essas noções, né? E perceber essa inversão, que busca em algo que não vai poder fornecer tanto bem-estar. Vou mostrar um quadro do Catinari. O Catinari é o nosso pintor. Ele é claro, argentino, mas abrasileirado, né? Veja como a gente devia viver. Veja esse quadro. Notem, é um quadro assim, cheio de anjos. Então, o mundo que a gente vive é o mundo angelical, não é o mundo animal, né? Esse é o grande erro do Aristóteles, né? Ele dizer que o ser humano é um animal racional. O ser humano é um ser espiritual que pode sofrer, assim, uma decadência, mas o ser humano é um ser espiritual vindo igual aos anjos, né? Como o quadro que vocês viram agora, que veio, né, de um ser, né, que se chama Deus, né? E esse Deus
vamos dizer, é que criou toda a maravilha que existe. E se o mundo não vive, é porque o ser humano, como nós comentamos aqui, não segue essa orientação divina. Mas o ser humano, como eu falei, tem um pé aqui na terra e outro no céu, né? Celeste. Então, o ser humano não é só matéria orgânica, ele é espírito, é mais espírito do que matéria. Então, se o ser humano não aceita, é problema dele, mas aceitando, ele pode facilmente demonstrar a questão de ser bem, ser bom, belo e verdadeiro. Esse é o que Deus preparou para nós, ser bom, belo e verdadeiro. Então voltamos, né? Na próxima programação. Até. Olá a todos, eu sou a Lívia. E eu, Fabrício. Somos professores das faculdades trilógicas e da Millennium, que é o Centro de Línguas da faculdade. Queremos convidá-los para participarem de nossas imersões em Cambuquira, uma pequena cidade no sul de Minas, parte do Circuito das Águas. Mas, Fabrício, será que todos sabem o que são as nossas imersões? As nossas imersões têm línguas, atividades com artes, saúde e espiritualidade, e passeios por Cambuquira e região. E em Cambuquira estão as melhores águas minerais medicinais do mundo. E o Parque das Águas de Cambuquira fica em frente ao nosso grande hotel Trilogia. E nós ainda vamos levá-los para a Aldeia do Divino, certo? Sim, e lá normalmente nós fazemos atividades ao ar livre, pintura em aquarela, aprendemos sobre plantio, horta orgânica, caminhada e até banho no Rio Lambari. Venham vivenciar e se energizar conosco. Nós estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, pergunta e esclarecimento.